bem-vindos, bem-vindas ao ciclo A Judicialização da Violência de Gênero em Debate, um projeto realizado pelo Laboratório de Estudo das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio do CNPq. Hoje, nós temos a grata satisfação de entrevistar a doutora Lilian Teles de Sá Vieira, e que nos honra muito com a sua participação, porque ela é uma juíza que atua, exatamente no Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica, e Familiar de São José, aqui em Santa Catarina, e atuou também na Corregedoria Geral de Justiça, como juíza corregedora do Núcleo de Direitos Humanos, entre 2016 e 2018. Onde, na verdade, ela iniciou também o seu contato mais aprofundado com as questões ligadas ao campo da violência de gênero. Então, muito obrigado, doutora Lilian Vieira, pela sua participação nessa nossa entrevista. A entrevista de hoje também vai ser realizada por mim, Teófilos Rifiotes, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e pela Matilde Queiroga Castelhano, que é pesquisadora do LEVES, nosso laboratório de estudos, e também doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFSC. Bem-vindas as duas, muito obrigado, então, por essa oportunidade. Para iniciar, doutora Lilian Vieira, eu quero começar lhe colocando uma questão que me parece a que nós agora estamos vivendo aqui. Eu gostaria de lhe ouvir sobre a sua avaliação da situação atual da violência contra as mulheres, em Santa Catarina em particular, até na sua comarca. Eu gostaria de lhe ouvir nesse sentido, como alguém da experiência e alguém que está fazendo também uma reflexão sobre a sua prática, que eu sei que essa é a sua maneira de agir. Então, bom dia, professor Teófilos Rifiotes, Matilde, todos que nos acompanham. É um prazer e uma honra receber esse convite e poder compartilhar um pouco da vivência que temos no dia a dia forense. Eu estou à frente do Juizado Especial da Violência Doméstica desde 2016 e a gente vem fazendo um trabalho que requer muito estudo, desafios, e o dia a dia acaba que permite que a gente faça inúmeras reflexões acerca dessas temáticas. E respondendo já de imediato a pergunta que o senhor formula, o que se percebe é que a gente tem uma realidade preocupante. Dados em Santa Catarina de feminicídio que nos foram apontados pela CEVID já indicam proporcionalmente um crescimento, uma ascendência nos dados de feminicídio para esse ano em comparação com 2019 e os demais anos. Então, em outubro, nós já tivemos 41 mortes por feminicídio de mulheres em Santa Catarina, ao passo que no ano de 2019, até o final do ano, já tínhamos 43 vidas interrompidas. Então, compreender o que gera essas tragédias, as singularidades desses dramas que são experimentados por essas famílias, pelas vítimas, pelos agressores, para além do que fica visível, e também pensar em estratégias de prevenção, alertas, de pontos comuns para que a gente possa avaliar as situações de risco, desenvolver políticas e até tomada de consciência, aperfeiçoamento do trabalho. Esse é um dos pontos. Em São José, nós percebemos agora, em comparação com o ano passado, uma redução do ingresso de demandas. Coincidentemente, estamos vivenciando um período de pandemia, com isolamento social, e aí a gente pode justificar esses números reduzidos por conta até do isolamento social, desse distanciamento, que pode ter contribuído para um acesso mais dificultoso, não obstante as campanhas, as denúncias, o trabalho desenvolvido, mas é certo que para uma parcela de mulheres isso pode não ser o suficiente. Então, nós tivemos essa redução. Eu acho que não há necessidade de números, mas nós estávamos num momento anterior de
de crescimento de demandas, né? Então, esse ano a gente percebe essa redução, que ela é sentida também pelo juiz da comarca da capital. Até conversei com ele, o colega, e para saber se era algo, né, específico de São José, e pelo visto não, ele também tem essa percepção, e eu colhi os dados, isso realmente é concreto. A leitura que a gente pode fazer a partir desses dados, né, de redução, aquela pergunta, será que a violência diminuiu? O que eu posso, né, perceber a partir disso, né? Será que as campanhas insistentemente e essa agenda da violência doméstica que está muito presente na mídia e nas instituições, será que isso tem funcionado? Será que está havendo uma sensibilização por parte dos homens, uma confiabilidade maior das instituições, né? Então, assim, isso tudo, na verdade, a gente não tem como ter certeza, né? Até porque a gente sabe que tem essas cifras ocultas. Nós temos aí um número de mulheres que não se percebem em situação de violência, temos em paralelo a dificuldade de acesso, temos também a questão de um tempo, de ter uma segurança para poder estar denunciando, e temos mulheres também que não querem, né, formalizar as ocorrências e buscar esse auxílio, né? Acho que pode ser feita uma leitura positiva de que as campanhas estão chegando, mas, por outro lado, também a gente tem aí dados de feminicídio e uma procura que retrata uma realidade de desequilíbrio dessas relações. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que estar sempre atento, né? De um desrespeito constante, da questão da dominação em relação à mulher, né, de não percebê-la como um sujeito de direitos, e que a sociedade atual, em pleno século XXI, não mais admite, até pelos efeitos que isso tudo ocasiona em termos da condição pessoal, saúde, trabalho, moradia, em relação aos filhos, em relação à comunidade. Então, são efeitos suportados pelo próprio, com um impacto social muito grande, que hoje já não se admite mais como uma questão de índole eminentemente privada, né? Deixou há muito tempo de ser algo que projeta seus efeitos no âmbito privado para ser de interesse público. E eu penso que essa questão da violência doméstica, né, que a gente atribui como uma pandemia em meio a uma pandemia, né, e isso é considerado por vários que atuam nessa área, ela traz essa evidência, né, dessa dificuldade de se relacionar, de se comunicar, de saber conviver, né, de aceitar as diferenças, de respeitar o que cada um traz na sua origem, no seu sistema, né, e poder, através de uma parceria, de uma convivência, oportunizar um crescimento do casal e de forma respeitosa. E até assim, do ponto de vista da pandemia, num primeiro momento, eu até compreendi que seria uma grande oportunidade, né, para que as pessoas se olhassem e pudessem investir na sua relação pela proximidade, mas claro que em paralelo, também naquelas relações mais desgastadas, que já não se percebiam, também abriu a gente percebe que existe também, em contrapartida, a possibilidade de ser um momento de uma crise que se potencializa, né, e que pode gerar violência até pelo distanciamento, pela impossibilidade de acessar os órgãos públicos e buscar auxílio por vezes, né? Então, acho que seria isso. A realidade é preocupante. Eu acho que independente de números, eu acho que a gente sempre vai ter que ter essa atenção, né, para essa questão da convivência saudável. Então, doutora, a partir do cenário relatado, qual a senhora considera que é o impacto da intervenção do sistema penal no campo da violência de gênero? Essa violência não se justifica mais, isso está muito claro. Acho que socialmente esse é um senso comum,
né? E de nenhuma forma. E a gente tem demonstrações visíveis disso a partir das mudanças legislativas, sobretudo no Código Penal, que transformou aquele homicídio onde se admitia a tese da legítima defesa da honra para uma qualificadora de feminicídio. Temos também a presença de agravantes, temos a própria Lei Maria da Penha, que ela contempla tanto a questão criminal quanto cível, né? Então, acredito que está muito claro do ponto de vista mundial e até pelas convenções internacionais o interesse penal em erradicar essa violência através da via penal e de outras vias também, mas sobretudo porque há uma lesão aos direitos humanos da mulher, né? E aí, nesse aspecto, eu entendo que essa intervenção penal ela pode assumir um papel relevante, sobretudo quando a gente pensa nesse viés de restauração de uma ordem, né, que foi violada, e aí, através dessa resposta, é possível, então, você proporcionar a tomada de consciência do autor dessa violência e que ele suporte as consequências dessa sua ação, né, e de forma a que ele possa, inclusive, compensar o desequilíbrio que essa situação de violência, de dominação, de opressão causou, né? E até essa questão, né, ela passa até pela própria, tem muito a ver com a dignidade. Eu acho que você, quando reconhece que uma pessoa adulta que gera um mal a outra, é digno que ela suporte as consequências dos seus atos, né? Você apostar nessa capacidade dela de responder pelos atos. Agora, é preciso dizer também que o direito penal, né, ele não é suficiente e por vezes ele não atende às expectativas da vítima, né, que por vezes ela acaba fica distante do que ocorre, acaba sofrendo vitimização e por vezes a sentença penal ela não permite a reparação do erro ou uma transformação de atitude, que é o que muito se busca através desse tipo de delito, de ocorrência. Então, assim, a forma dessa resposta penal, que por vezes ela passa por uma resposta de punição, ela precisa ser complementada para que ela seja eficaz, ela precisa de outros mecanismos para que ela realmente ela tenha eficácia, no meu entendimento. E isso está na lei também, não é só, né? Mas a percepção do dia a dia nos permite perceber que se a gente ficar só com a pena privativa de liberdade, sem que haja uma proposta em que esse autor tome consciência e se responsabilize pela sua ação, se perceba como o autor de uma violência, nada disso adianta, né? E então a gente precisa oportunizar momentos em que ele possa fazer reflexão sobre as questões, que necessidades não foram atendidas, busque autoconhecimento, o papel individual, o papel social quanto a uma masculinidade tóxica, né? E aí nós precisamos também estar atentos a oferecer recursos para que esse homem possa lidar com esses conflitos que são comuns, que são naturais do dia a dia, da vivência das pessoas, sem o emprego de violência, né? E como forma, inclusive, dele mudar essa realidade e assumir novas posturas. Então, assim, no meu entender, o êxito de uma intervenção penal, ele exige estratégias multidisciplinares de inclusão e trabalho com todos os envolvidos, né? Uma vez que a gente está tratando de uma relação doentia, onde cada indivíduo faz parte, precisa olhar para aquilo que o levou a essa situação de violência, experimentou uma violência ativa ou passiva. E nesse aspecto eu incluo também a mulher, acho que todos precisam ser incluídos, e porque além de ser protegida e amparada pela rede, a necessidade também dela integrar grupos onde ela possa ser promovido um autocuidado, reflexão que permita a ela se fortalecer para não se sujeitar às mesmas situações de violência.
E aí, nisso, a pergunta que fica é o seguinte, tá, e esse trabalho de conscientização, de reflexão, precisa passar pela intervenção penal? Precisa ter ser pela via da responsabilização? Eu penso que não, né? Tanto que o ingresso pode ser através dos programas de CREAS, CRAS, da rede de assistência social, com grupos de homens, grupos de mulheres, e por vezes isso retrata bem o que as mulheres buscam, né? E a gente traz aqui o que a gente percebe no dia a dia, né? Que não raro algumas situações concretas de atitude episódica nessa questão da intervenção penal, onde houve o conflito, já foi assimilado, compreendido e superado pelas partes, a gente percebe também que essa intervenção penal ela se mostra gravosa demais, né? E pode inclusive prejudicar aqueles avanços, aquela harmonia conquistada pelas partes. E aí a gente percebe muitas vezes uma maturidade delas na percepção de toda aquela realidade, que já houve uma compensação e que eles estão fortes nesse protagonismo, né? E aí a gente pensa, né, até que ponto serve a resposta penal? E por vezes a gente não tem como recuar, ela já teve o início e você não tem mais como voltar atrás. Então, aí a gente sai de um contexto onde, antes da Lei Maria da Penha, houve um descaso total quanto à resposta que era dada para situações de violência, ao ponto de gerar uma aplicação de uma cesta básica. E hoje a gente já trabalha com o extremo de que esse trato em relação à situação de violência, por vezes ele é indistinto, e ele acaba indistinto em relação às situações singulares que se apresentam, e aí a gente acaba vendo até um desapreço a essas singularidades, e a gente fica amarrado para desenvolver melhores estratégias, né, de oportunizar essa conscientização, numa crença, a meu ver, equivocada, de que a punição e encarceramento é a solução de todos os males. Não é dessa forma que eu penso que a gente precisa trabalhar. E aí, outras reflexões, né, para concluir, dentro dessa realidade, dados que a gente observa, né, a gente lida com uma parte expressiva de mulheres que comparecem à DPCAM e que pedem as medidas protetivas, mas já antecipam que elas não têm interesse em intervenção penal, né? Há casos também em que a PM, isso é bastante volumoso, que isso não vem formalizado em números, mas que a PM comparece por chamada de vizinhos, de terceiros, vai até o local onde está acontecendo uma violência, e essa mulher não quer formalizar a ocorrência. Isso é muito comum. Até o comandante atual nos reportou que é isso em torno de 25 por semana, um número mais ou menos, onde não há essa formalização. E também há aquelas em que elas representam no momento do registro da ocorrência, mas depois, quando são novamente consultadas no judiciário, expressam que não querem, que renunciam a qualquer representação, ou seja, não querem o desencadeamento da ação penal. E aí, algumas reflexões a partir disso, né, que a gente precisa fazer, né? A partir do momento em que a gente retira essa autonomia da mulher de decidir o que ela pretende, né? E aí a gente também não pode ignorar que a gente está num contexto de ciclo de violência, que é um ciclo que por vezes fragiliza essa mulher, mas ao mesmo tempo até onde a gente tem que respeitar essa capacidade dela de decidir, a força dela, prestigiar essa força, né? O tempo dela, e até que ponto a gente não prestigiar acaba afastando dos nossos serviços, ao ponto dela sequer pretender formalizar o registro na polícia, né? E também essa questão de nem todas quererem submeter, porque na verdade um procedimento sempre gera uma invasão de privacidade e há uma exposição em juízo, né? Então acho que a gente tem que estar atento a essas questões todas que vêm por conta desse dia a dia, do que a gente vai observando. A partir do mencionado em relação às dificuldades das respostas do sistema penal
E pensando nas estratégias multidisciplinárias aludidas e as experiências que a senhora destacou, como o trabalho dos grupos reflexivos, qual é a importância que tem, a partir da experiência da senhora, o trabalho em rede com outras instituições nos casos de violência de gênero? Esse trabalho, Matilde, professor, ele é fundamental, né? O trato da violência doméstica, o enfrentamento à violência doméstica, ele pressupõe que cada instituição exerça as suas funções, né? E busque no coletivo a integração, a articulação, o conhecimento. Eu mesma não tenho como trabalhar só, né? Todas as minhas decisões geram encaminhamentos. Eu preciso fazer encaminhamentos de caráter de saúde, social, e eu preciso saber o que é a minha rede, os demais órgãos que compõem essa rede, que serviços que eles oferecem, que dificuldades eles têm. Fazemos reuniões mensais para debater, para aperfeiçoar o nosso serviço, para identificar as necessidades, inclusive para avaliar como estão os nossos serviços, porque é uma excelente medida, né, de como funciona essa interação, o que nós precisamos estar aperfeiçoando, e sem essa comunicação, uma comunicação muito próxima e refinada, esse trabalho de amparo, de apoio mútuo, essa conexão, a gente, de certo, não conseguiríamos desenvolver muito pouco, né, em relação ao trabalho com o homem autor, com a mulher, com os familiares, né, e sempre com esse enfoque de fortalecimento individual, para que eles possam estar protagonizando, né, as transformações. Então, assim, é um trabalho de muitos, né, é um trabalho que a gente também recebe apoio por parte da CEVID, é um trabalho que ele é multidisciplinar e, ao mesmo tempo, intersetorial, que precisa de muitos e muitos conectados e com boa comunicação e com o mesmo foco para desenvolver ações e políticas. Frente a todo esse panorama complexo relatado pela senhora, quais são os desafios mais frequentes que a senhora enfrenta no seu trabalho à hora de julgar em casos de violência contra a mulher? Os desafios são muitos, os dilemas não são menores. Eu acho que a temática da violência contra a mulher ela é extremamente complexa. E alguns pontos, eu poderia pontuar algumas questões com as quais eu me defronto cotidianamente e que a gente precisa se debruçar, estudar e aprofundar, né? A primeira delas, para mim, é essa questão dessa narrativa de uma fragilidade da mulher. Não obstante eu perceba uma vulnerabilidade situacional, né, fruto desse desequilíbrio que ela vivencia nessa relação com o homem, e por isso mesmo ela recebe uma medida protetiva, mas por outro lado, fica muito visível que ela tem uma força muito grande e a gente tem que saber, né, usar dessa força para que ela possa ser estimulada a olhar também para essa força e para se autorresponsabilizar nessa questão do o que levou ela a se submeter a essa situação de violência, né? Desenvolver esse papel ativo, porque nós já tivemos casos, inclusive, de mulheres que mudaram parceiros e voltaram para a vara, para a unidade, por conta de terem sofrido novas violências domésticas com outros parceiros. Então, por isso que eu digo que é complexo, tem que envolver a todos, né? Tanto o homem quanto a mulher. Outras questões, a questão de gênero, quando envolve relações de mãe e filho, irmãos, permeadas por drogadição, uso abusivo de álcool, e também a questão do idoso. Esse é outro aspecto. Questão de gênero num conflito entre casal, onde a gente, por vezes, não consegue identificar uma relação de dominação, submissão, com violência, né? Aquela violência voltada a aniquilar a vontade da mulher. Tem uma relação de poder exercida por ambos, né? E que muitas vezes entra nessa questão de violência doméstica, e aí isso é algo que a gente precisa estar o tempo todo enfrentando.
a questão do tempo do fato, tempo do processo e a repercussão em relação às memórias, né? Como do ponto de vista da percepção sobre o que aconteceu, sobre os conflitos que já foram pacificados, harmonizados, a interferência do resultado do processo, a conciliar o processo penal constitucional, onde temos o princípio da presunção da inocência e a valoração da palavra da vítima na ausência de qualquer outro elemento probatório, diante da tendência de primazia dessa palavra da vítima. São questões que a gente está sempre debatendo. Esse olhar singular, com resposta sob medida e valendo de uma comunicação respeitosa, humana nas decisões, que proferidas a partir do contexto, do que se apresenta, na busca de uma eficácia de resposta tanto para o homem quanto para a mulher, que atenda às necessidades e desperte assim, essa consciência. Acho que seriam esses os aspectos mais recorrentes e teriam muitos outros, mas esse é o que eu consegui listar nesse primeiro momento. Partimos agora para uma última questão. Eu sei que as questões abrem, na verdade, novas janelas, né, novos assuntos, e por isso é que é importante, ao contrário do que se tem dito em alguns campos, que o nosso debate ainda precisa ser, e nossos estudos precisam ser ainda muito aprofundados. Porque, na verdade, se trata só de um começo, de uma dinâmica social que está também em mudança. E, portanto, ela estando em mudança, ela não pode ser apreendida de uma única vez, né? Eu gostaria, para finalizar, de colocar uma última pergunta, primeiro pautando, não é, a percepção que nos vem claramente da sua fala, de uma preocupação, de uma intervenção mais integrada, né, mais ligada a uma rede de intervenção. Essa sua preocupação de uma intervenção integrada no campo da violência de gênero me parece que se destaca, e eu gostaria de lhe ouvir, então, sobre a sua perspectiva no campo mais específico, tá? De uma intervenção ligada, por exemplo, à mediação, não é? No campo, óbvio, da violência de gênero. E saber, particularmente, além da sua avaliação, qual é a experiência que vocês têm desenvolvido ali no Fórum em São José. Eu vejo que esse emprego de medidas alternativas, ele é essencial. Então, a gente tem, nesse tempo que eu já estou à frente do Juizado da Violência, nós temos prestigiado a oferta de serviços de medidas alternativas em complementariedade às medidas protetivas e apostando bastante nesses serviços como um despertar para que essas pessoas possam ter essa consciência, né? E porque entendo realmente que a mera aplicação da sanção ela não dá conta, não é suficiente, nem da medida protetiva ela não é suficiente. E até porque há uma complexidade desse fenômeno da violência e do que pode estar oculto, do que essa violência está trazendo, que muitas vezes não vem aparente nos procedimentos, né? E que eu penso que é uma grande oportunidade dessas pessoas envolvidas olharem, né? E trabalharem, né? Então, em paralelo ao remédio judicial de proteção, da resposta, da sanção, precisa, então, ter o acesso a esses serviços. E o que a gente tem feito em São José, né? Algumas iniciativas a gente está desenvolvendo, que, por exemplo, quando a gente estabelece medidas de proteção, após análise individual e caso a caso, a gente, selecionando os casos, né, faz encaminhamento dos homens para grupos reflexivos ali de autores de violência da DPCAM, nós temos o CREAS também, e num viés de prática restaurativa. A gente tem também em alguns casos onde a gente não tem como encaminhar para esses grupos reflexivos, a gente encaminha esses homens para uma conversa de orientação com o comandante do 7º Batalhão,
até porque havia um interesse em ofertar a Rede Catarina para os homens também, mas diante da impossibilidade dessas visitas acontecerem aos homens, se adotou essa estratégia desse diálogo. Isso está sendo feito através de um psicólogo que atua na Polícia Militar, então seria o primeiro contato dos homens também. Também temos encaminhado em várias situações um serviço de mediação familiar, né, onde para que essas partes, enquanto está vigente a medida protetiva e as pendências acerca de filhos, da questão das questões da separação, para que elas tenham essa oportunidade de, através de um qualificador, de um facilitador qualificado, de construírem as soluções possíveis enquanto isso se desenrola, para que haja um alívio da tensão, né? E, sobretudo, visando o bem-estar dos filhos e para que isso não evolua, né? Oferecemos também palestras mensalmente, palestras com abordagem sistêmica, que são abertas ao público em geral, e os homens e as mulheres são convidados a refletir sobre as relações afetivas, seu sistema familiar, os filhos, autorresponsabilidade, não julgamento, sobre ressignificar e ver o fato como oportunidade de aprendizado. Temos ainda o encaminhamento, a possibilidade de encaminhar crianças que experimentam situação difícil, né, por conta da conflituosidade dos pais, por um projeto sobre Nós Kids da Universidade Federal, numa parceria que temos com a minha colega Vânia Peterman e a psicóloga Kelly Gomes. Já fizemos isso e foi muito positivo. Realizamos também círculos de autocuidado com mulheres nas audiências de ratificação coletiva, e para 2021 a gente está com um projeto de avanço para criar um espaço de transformação para essas mulheres através de um grupo reflexivo de mulheres que receberam medidas protetivas, né? E aí a gente está recebendo o apoio do Tribunal de Justiça também para o Núcleo de Justiça Restaurativa. Esse projeto está em curso, né? E a gente, em 2021, imaginamos estar oferecendo essa alternativa também. Perfeito, muito obrigado. Doutora Lilian Vieira, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que atua no Juizado Especial Criminal, né, de Violência Doméstica e Familiar de São José. O nosso profundo agradecimento por essa oportunidade de conhecer um pouco melhor a sua perspectiva e, sobretudo, a sua perspectiva como agente, né, de produção de justiça. Eu estou certo, nós estamos certos, na verdade, que a sua participação nesse ciclo vai trazer uma contribuição muito significativa para os debates sobre a intervenção social no campo da violência de gênero. Não apenas a intervenção judiciária, mas nos ampliar também em termos de políticas públicas que ainda podem ser implementadas. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Agradeço também a Matilde Quiroga Castelhano e gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que esse é um dos vídeos do ciclo A Judicialização da Violência de Gênero em Debate. Todos eles estão disponíveis no site do Leves, leves.ufsc.br, no Instagram e também no YouTube. Muito obrigado e até uma próxima.